Ó, vamos falar de oferta. Então, a gente já falou de narrativa storytelling, né? Essa narrativa storytelling, ela serve também para conduzir você na oferta da venda. Então, eu quero que vocês tenham essa noção, tá? Deixa eu mostrar para vocês algo. Venderam... Tá, eu vou seguir aqui e depois desse tópico eu quero mostrar algo para vocês antes da gente finalizar. Vender é uma habilidade, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Para que você possa construir uma oferta de alto valor, é necessário que você entenda muito bem o que estudamos até aqui. Por quê? Não tem a ver com venda. Isso precisa estar imprintado nas células de vocês. Não tem a ver com venda. Se eu estiver focado em venda, eu vou perder o cliente. Não posso estar focado em venda, eu tenho que focar na solução que o meu produto resolve para o cliente. Na transformação. Não é sobre venda, é sobre pessoas. É sobre pessoas. Se eu souber entender de pessoas, eu vendo. Se eu não entender de pessoas, eu não vendo. Muitas pessoas têm medo de vender. E o que que isso representa? Você sabe? Medo de relacionamento. Porque a venda é relacionamento. Como que eu vou conseguir vender para uma pessoa? Me relacionando com ela, né? E aí as pessoas amam comprar, mas odeiam sentir que eu estou vendendo para elas. Não é verdade isso? Eu fui numa loja lá em Florença. Fui numa loja lá de couro, né? Eles vendem couro. Meu Deus, que coisas maravilhosas. O vendedor chato pra caramba. Queria me vender a todo custo. Queria me enfiar goela abaixo o negócio. Adivinha se eu comprei naquela loja? De jeito nenhum. E eu amei o negócio, mas não comprei. Fui numa outra. O cara ficou super brabo quando saí da loja. Eu falei para ele que ia pensar, ele ficou brabo comigo, me fez cara feia, não sei o quê. Perdeu a venda. Fui para uma outra loja, o outro cara me deixou mega à vontade. Mega à vontade. Me mostrou, pediu o que que eu queria especificamente. Eu falei para ele o que que eu queria especificamente, ele me mostrou. Me levou por tudo lá na loja, me deu um lenço de presente, coisa mais linda, porque eu estava grávida, não sei o quê, perguntou um monte de coisa para mim, foi falando, olha só. O cara falava só italiano, era bem engraçado, mas aí eu conseguia entender, ele conseguia me entender. E compramos uma jaqueta para mim, uma jaqueta para o Dylan, duas bolsas, não sei mais o que, com ele. Olha a loucura disso. Por quê? Porque o cara me fez eu me sentir bem lá. Se vocês fizerem as pessoas se sentirem bem com relação a elas mesmas, dentro do ambiente, vocês conseguem vender mais. Inclusive, vocês conseguem fazer mais amizades. A gente consegue, né? Fazer mais amizades, a gente consegue manter relacionamentos mais duradouros se a gente fizer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. É um segredo, tá? E aí, vender é uma habilidade. Vender por vender é uma habilidade. Não precisa de treinamento, não precisa de nascer com isso, tá? Quem vende bem, normalmente tem uma facilidade de se relacionar, só isso. E pode ser desenvolvido também. É um olhar, né, diferente que pode ser desenvolvido, tá? Então, a gente vai construir essa oferta de alto valor a partir de agora. Ó, tem 3 nãos da venda exponencial. 3. Anotem. Não ter medo de oferecer o seu produto é o principal, né? Porque a maioria de nós tem medo de oferecer os produtos. A gente tem medo, vergonha, medo. Ai, se não der certo, se a pessoa não quiser, e se ninguém comprar, um monte de si. Não tenha medo. Se você tem uma boa solução, por que não oferecer? E aí, metáfora do dentista, lembra? Tô com dor do dente, tô com dor no dente. E ninguém fala nada porque não quer parecer invasivo e me deixa com dor de dente. Não pode, né? Segunda coisa, não tenha medo de parecer malvado. Vou contar uma coisa para vocês. Essa semana, uma pessoa me procurou e falou assim: Oi, quero saber o preço da tua mentoria. Falei para ela: Oi, fulana, tudo bem? Olha só, deixa eu te explicar. Não funciona assim. Não é assim que funciona a minha mentoria. Como que funciona a minha mentoria? Primeiro, ela queria o master, a implementação, né? Falei para ela, primeiro, eu faço uma análise da tua empresa, do teu negócio, como está hoje, para a gente ter um diagnóstico. A partir dali, eu vejo se encaixa no que eu preciso e também vejo se você se encaixa na minha mentoria. Por quê? Eu prometo devolver todo o teu dinheiro se a gente não tiver resultado. Se eu ver que você não é uma pessoa qualificada para implementar o que eu estou te falando,
Eu não posso aceitar você na mentoria, porque daí eu vou ter que devolver o teu dinheiro porque você não vai ter resultado. Olha só, parece que eu sou malvada, né? Num primeiro momento. Nossa, parece que não quer vender, que arrogância, que não sei o quê. Mas a gente marcou uma reunião essa semana, porque ela entendeu que eu sou a profissional e que tô afunilando o negócio, entendeu? Filtrando. Eu não posso aceitar qualquer pessoa nessa mentoria grande, porque eu boto todo o meu time trabalhar para eles, tá doido? Imagina se eu coloco qualquer pessoa lá, né, que não pode. Percebem? Então eu tenho que filtrar. E aí é meu papel contar para a pessoa, não é assim que funciona. Deixa eu te explicar. É assim, assim, assim. Ah, uma pessoa me perguntou, né? Eu não quero fazer conteúdo. Eu quero vender sem fazer conteúdo, sem aparecer. Eu falei, então não é comigo o negócio, então é com a Karina o negócio. Fala lá com ela, porque ela fala de tráfego, de vender para os outros e tal, 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 que os outros que aparecem. É lá com ela, afiliado. Não é comigo. Comigo é outro esquema, né? E aí é por aí. Então, não tem que ter medo de parecer malvado. Você tem que filtrar os teus clientes. Se você não se posicionar com consistência, as pessoas vão mandar no teu negócio. E aí, isso daí tira o teu poder, né? Olha só, se uma pessoa falar assim, quanto que é a tua mentoria? Eu falar, é 10 mil. A pessoa me disser assim, oi, 10 mil? Ah, não, muito caro, fulano tem tanto. Ah, peraí, se eu fizer para você 5 mil. Ah, a pessoa vai se sentir o quê? Primeira coisa que ela vai se sentir que eu não era íntegra, né? Eu estava inventando um valor. E se ela não tivesse me apertado, eu não ia dar desconto. Segundo, ela vai achar que manda no meu negócio e ela começa a me apertar cada vez mais. Não, se ela conseguiu tirar 5 mil, ela consegue tirar mais 2,5. E ela começa a me apertar. E vira o jogo, ela que manda no meu negócio. E isso tira o meu poder enquanto expert. Eu não posso deixar isso acontecer. Você não pode entregar o teu poder na mão do teu cliente. É você que tem poder. Tá? Isso é importante vocês entenderem, porque você, enquanto venda de alto ticket, vocês têm que ter poder na mão. Tem que ser o que é de verdade. Eu não posso falar 10 mil, depois é 7, depois é 5, depois é 2. Isso é muito horrível. Agora, eu tenho, por exemplo, tá? No final dessa aula, não sei se hoje ou se eu vou mandar gravado para vocês, não sei ainda, mas eu tenho uma possibilidade de entrada na mentoria. Quem quiser pode entrar na mentoria em grupo, só que é uma oferta especial. Essa oferta especial é com desconto. E isso significa o quê? Que é um valor diferenciado só para esta turma. Ninguém mais vai ter acesso. Vocês estão mandando no meu negócio? Não, estou abrindo uma oportunidade de oferta única para vocês. Olha a diferença do negócio, o poder fica como? Entende? E outra coisa é, não insista demais. Lembra que eu falei para vocês? O cara da jaqueta ficou atrás de mim. Vamos, compra, 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 compra. Na venda high ticket, se você falar isso daqui, insistir demais para as pessoas, vai parecer que você não está seguro com relação à tua entrega. De verdade. Parece que você vai ficar mendigando, sabe? Você não pode demonstrar desinteresse. É diferente de insistir e estar desinteressado, no sentido ruim da palavra, né? Porque é importante usar o gatilho do desinteresse um pouquinho. Desapego. Gatilho do desapego. Eu desapego disso. Se você quiser comprar, eu tenho um bom produto para vender. Se você não quiser comprar, ok, tá tudo certo. Entende? Só que você não pode ficar insistindo. Ai, Cadica, eu vi que você gostou tanto. Ai, Cadica, leva, Cadica, compra, Cadica. Ai, ia ser tão legal, Cadica. Vem, Cadica, por favor. Não, eu posso entrar em contato com a Cadica e falar: oi, Cadica, tudo bem? Ó, eu vi que você se interessou. Se você tiver interesse, ainda tem uma vaga, você quer participar? Ai, não sei ainda, tô sem dinheiro, não sei o quê. Então tá bom. Então pensa, se você sentir, se existir alguma coisa que eu possa fazer para você entrar, me avisa, tá? Que eu vou com certeza fazer o possível para que você entre, né? Mas a decisão tá nas tuas mãos. E aí você fica com a bola. É tua decisão. Agora, se você não me responde mais no WhatsApp, por exemplo, né? Mandei o WhatsApp, mandei, você não me responde. Eu falo, Cadica, percebi que não é mais tua prioridade participar. Agradeço, né, e me coloco à disposição caso tenha algo que eu possa fazer ainda por você. Entende? Eu tô me colocando numa postura o quê? Uma postura de abertura, tô aberta ao que você precisar, mas eu não tô mendigando.
E aí você retoma o teu poder, né? O poder é importante aqui. Não é um negócio, não é ser malvado, mas é você entender o teu posicionamento com relação ao teu produto. Você tem um produto bom, né? Quando você bater no peito e falar, eu tenho o melhor produto possível nessa área, você vai sentir de verdade essa força. E quanto mais você bater no peito e falar, eu tenho um bom produto, como é que você vai deixar a pessoa pegar o teu produto, amassar o teu produto e jogar no lixo? Não vai. Aqui não, né? Porque você sabe o que você entrega, tá? É um poder. Então, aprenda a selecionar os clientes certos. Vai fazer toda a diferença. Quando a gente falou lá de vender barato e vender caro, o que que acontece? Normalmente, quando a gente vende barato, as pessoas não valorizam tanto, né? E eu vou contar para vocês. Ó, teve 30 inscritos, que era o número de vagas hoje. Tem 15 participantes aqui. 15 pessoas. Se fosse 30 mil reais, quantas pessoas vocês acham que ia ter aqui? Mais ou menos. Entende isso? Por quê? Quem paga mais, valoriza mais. Teve que fazer um sacrifício a mais para estar aqui. A pessoa teve que abrir mão de alguma coisa para estar aqui. E lógico que vocês, meu Deus, né? Eu sou muito grato que vocês estão aqui. Só que olha só, a consciência de vocês é que vocês já entenderam o valor. Agora tem pessoas que, né, tem gente que não pode, né, gente? Um monte de gente me mandou mensagem dizendo que não podia. Mas tem gente que não está aqui porque, sem pila, entendeu? E é isso, né? E aí, se você começa a perceber essa relação de equilíbrio, de troca, faz sentido. Quanto mais a pessoa paga, mais valor ela dá, normalmente. Quanto menos ela paga, menos valor ela dá, normalmente. E isso tem relação com... Não tem relação com a tua entrega, tem relação com a percepção da pessoa do outro lado. Entende? E a venda de alto valor é sobre selecionar esses clientes certos para a oferta. Não é você que é escolhido, é você que escolhe. Não é ser malvado, mas quando você faz uma entrega tão forte, tão potente, tão poderosa, você precisa selecionar algumas pessoas. Se eu chegar lá na sala da Cadica e quiser fazer uma baderna lá na sala dela, ela vai deixar? Quem que manda na sala dela é ela que é a professora. Então eu chegar lá e falar, Cadica, você é uma não sei o quê, isso daí não funciona, isso daí não tem nada a ver. Tchau para ti, né? Ah, mas eu vi lá o fulano que está fazendo isso bem melhor, não sei o quê. Tchau para ti. Ah, eu não quero aplicar isso daí, já vi que tem métodos. Né? Tchau, eu tenho que selecionar, porque tem gente que vem só para minar os outros. Não pode. Existem as perguntas poderosas, tá? Na venda high ticket, quem fala mais perde. Falou mais do que o teu cliente, perdeu. 80% do tempo ouvindo 20 falando. Tem gente que perde venda porque fala demais. Hoje eu tô falando que nem um homem da cobra, né? Meu Deus, chego a estar rouca. Mas é uma entrega, né, aqui. Agora, na venda, não tem como você falar mais. Se você fala mais, você erra. Já ouviram? Olha só. Você vai numa loja do Magazine Luiza. Você chega lá e fala assim, ou melhor, você vai comprar um carro. Aí a pessoa começa assim, tem esse daqui, é super econômico. Mas você estava procurando conforto, você não estava procurando economia. E a pessoa começa, não, mas esse daqui é muito, muito barato, o combustível dele, ele é mais barato, ele é a linha mais barata. E começa, e porque eu consigo te dar um desconto, e deixa para mim que eu vou lá ver com o meu gerente, eu vou conseguir um desconto para você, e não sei o quê. Nem perguntou o que eu queria, para começar. Nem está preocupado, nem sabe o que eu quero, está me oferecendo uma coisa que eu não quero. Ele pode dar de graça, e você não vai comprar. Não é? Porque não é o que você quer. Lembra que eu falei? Se a Zilde chegar com uma casa lá em Porto Alegre, exatamente do jeito que eu quero, eu vou pagar mais barato do que o preço de mercado só porque é uma casa lá? Não, porque não é o que eu quero. Eu pago mais para ser aqui onde é que eu quero. Entende? Eu pago a mais para ter exatamente o que eu quero do que eu pagaria uma coisa que não é o que eu quero. Percebem isso? Então, quem ouve mais consegue entender melhor. E tem perguntas que a gente pode fazer para ganhar o cliente, que é o quê? Primeiro, perguntas de situação e diagnóstico. Isso daqui é importante porque eu vou mostrar para vocês no próximo, agora que está acabando já, vai ter toda a estrutura da copy do funil de venda. E aí, no funil de venda, normalmente você leva uma pessoa
para uma sala individual ou coletiva, onde você vai entender se o teu produto serve para essa pessoa ou não. E se ela serve para o teu produto ou não. É uma via de mão dupla, né? Então, para eu fazer uma entrevista com essa pessoa, eu preciso ter essas perguntas. Senão, o que vai acontecer? Eu chego lá, e aí, que bonita você, Sandra! Nossa, que linda! Ai, Sandra, que legal ter você aqui. E não sei nada da Sandra, entendeu? Não, eu tenho que ser assertivo. Oi, Sandra, tudo bem? Vamos falar do teu negócio? Me conta um pouquinho. Onde que você está hoje com relação a isso? O que que você já tentou fazer e que não deu certo? Né? Eu começo a fazer perguntas para eu entender se a Sandra fala para mim, eu não quero nem saber de fazer conteúdo. Eu não aguento mais fazer conteúdo e não é para mim. Então, a mentoria não é para você. Entendeu? É de cara, já não tem o que fazer. A pessoa não quer. Aí, você vai mapear se essa pessoa quer ou não quer através dessas perguntas. Então, existem essas daqui. Pergunta de situação e diagnóstico. Onde o cliente está hoje com relação ao teu produto ou serviço, tá? Perguntas de problema. Você vai verificar os problemas que impedem a pessoa de alcançar. Então, por que que você não quer mais fazer conteúdo, Sandra? Aí a Sandra vai falar, não, porque eu não tenho uma câmera boa, porque não sei o quê, ou porque eu não tenho criatividade. Ai, que bom. Graças a Deus, na mentoria tem como você produzir conteúdos de 1 ano em 1 hora. Olha que legal. Aí você, nossa, que máximo! Entendeu? Porque você só não tinha criatividade, só que se eu não entender isso, eu vou achar que não é para você. Tem que perguntar. E aí eu vou lá e pergunto. Pergunta de problema, então, né? Que é o quais problemas, de implicação. Sandra, o que que você acha que vai continuar, que vai acontecer com você, se você continuar com o posicionamento que você tem hoje, daqui a 10 anos? Onde você vai estar? E se você tiver assim daqui 5 anos? E agora me conta uma coisa, e se você tomasse uma decisão hoje de começar a se posicionar nessa direção, como você acha que estaria daqui a 1 ano? Olha que poderosa essas perguntas. Começa a mexer na cabeça da pessoa. Não é por mal, é de verdade. Se a pessoa não tomar uma decisão hoje, ela vai continuar com essa vida. É o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas estão assistindo o Fantástico hoje, e não estão aqui na aula, não estão nas aulas, não estão estudando, não estão fazendo nada. Estão fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Está na média. Zona de conforto. Tá tudo bem. Mas, se elas não tomarem uma decisão, elas vão continuar fazendo a mesma coisa daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vão esperar se aposentar pelo governo, para ter lá uma renda de R$ 1.000, sei lá, menos do que menos do que o presidiário. É isso. Por quê? Porque não tomou as rédeas da sua vida. Então, se não tomar decisão, vai impactar. E qual é o impacto? Você tem que perguntar para a pessoa pensar. Tem as perguntas de necessidade. Tá, mas Aline, me conta, mas como que ia ser tua vida com esse problema que você está me contando resolvido? Tá, mas você falou para mim que você quer impactar 1.000 pessoas, ter 1.000 pessoas na tua mentoria até o final do ano, né? Como seria para você ter isso? Aí você vai me contar, nossa, seria maravilhoso, incrível. Tá, mas o que que você faria com essas pessoas? Você ia levar elas para onde? Vou começar a perguntar. Entendeu? Você vai me contando, não, eu queria fazer com que essas pessoas se tornassem multiplicadoras do meu método, que elas, né, que elas crescessem na escola, que elas tivessem as famílias delas assim, assim, que elas impactassem outras mulheres, que não sei o quê. Uau! Começa a entender o motivo, porque é importante para mim. Eu não coloco ninguém dentro da mentoria que não realmente esteja alinhado com os meus valores. Imagina se a pessoa diz para mim, não, eu quero roubar alguém. Ou eu quero tirar o máximo de dinheiro possível de qualquer pessoa. Não pode estar na minha mentoria, né? Não faz parte dos meus valores, entendeu? Eu estaria me contradizendo se eu aceitasse isso. Então é importante eu olhar e perguntar. Pergunta de necessidade, né? Como seria a sua vida? Por que você acredita que esse produto pode te ajudar? Perguntas gancho. Olha só. Normalmente as pessoas chegam, você faz toda a oferta, chega no final e não fala nada. Fica esperando. E a pessoa, então tá, obrigada. Aconteceu hoje comigo. Eu perguntei para uma mulher o preço de um bracelete que eu vi. E aí ela falou, ai, R$ 13.000. Eu falei para ela, é de ouro? Sim. Tá bom. Com a palavra exponencial, bracelete, coisa mais linda. Eu perguntei para ela, com a palavra exponencial. E aí ela, com a palavra exponencial é 22.000. Eu falei, tá bom então, obrigada, vou pensar. Não me respondeu mais. O que faltou aqui? Pergunta gancho.
O que que faria você comprar hoje? O que que falta para você tomar a decisão de comprar essa linda pulseira? Quer me passar o contato aí do teu namorado, porque tá chegando o dia dos namorados, amanhã, não sei o quê, nananã. Qualquer coisa que me fizesse pensar. Não, ela só me respondeu sequinha. Tanto isso, nananã. Isso demonstrou o quê para mim? Desinteresse. Não foi desapego, foi desinteresse. Como se ela não fizesse a menor diferença. Isso não é um gatilho de desapego, isso é um gatilho de desinteresse. E me faz eu sentir que a pessoa não tá nem aí para mim. E aí eu não compro, entende? Já fiquei pensando, vou falar com a fulana que faz joia, não sei o que, para ver quanto que ela me cobra. Já pensei em outra coisa, já descartei completamente. Olha só que louco. Não quer dizer que eu ia comprar um bracelete de 22 mil reais, né? Minha gente, hoje, assim. Mas, né? Nenhum interesse, entende? E aí, essa pergunta gancho é fantástico. Olha aqui, Zilde. Ó, o que faria você comprar essa casa hoje? Fechar esse negócio hoje? Ou então, o que falta para você fechar? Ou o mais poderoso de todos, que eu já usei até hoje na minha vida, que eu aprendi lá no Magazine Luiza, quando eu trabalhava lá, trabalhei 6 anos lá, olha só. Palavra mais poderosa, que é o que te impede de comprar hoje? O que te impede de tomar essa decisão hoje? Quando eu pergunto isso, a pessoa me dá o real motivo do que impede ela. Normalmente. Porque ela fala assim, bom, tá comigo o poder. O que me impede? Nada me impede. Vou tomar essa decisão hoje. Normalmente é assim. Por quê? O que impede você, Sandra, de você tomar essa decisão hoje? Nada. Então vamos fechar. Tô te passando o link agora, tá bom? Tá. Ok. Simples e prático. É uma pergunta extremamente poderosa, tá? Por que o cliente não compra? Não entende que esse produto soluciona a dor, tá? Quando o cliente não compra, ele não entendeu que o teu produto é o ideal para a dor dele. Prestem atenção. Olha que poderoso isso. Não entendeu o valor da transformação que você ofereceu. E aqui eu coloquei como criar isso daqui, tá? Ó, se o cliente não entender que o teu produto selecionador dele, pode falar, Rê. Era isso que eu ia te perguntar, assim, por exemplo, mesmo que seja um problema de dor, né? Que nem às vezes eu travo um pouco, eu percebo que a pessoa precisa fazer a sessão, que seria importante para ela fazer a sessão, por ela estar vivendo naquele processo todo de luto, mas às vezes eu percebo que a pessoa não se dá conta de que aquilo vai ser importante. Então, é possível usar esse tipo de pergunta? Não Claro. tem problema. Não, você pode perguntar para a pessoa. Como seria para você fazer um processo comigo, onde você vai sentir tudo isso sendo curado, trabalhado e tal. Onde eu vou pegar na tua mão e vou curar, vou trabalhar com você na cura disso. Vai aliviar a dor. Eu, como terapeuta, tá? Que sou, como tua terapeuta, tá dando um ruidinho. Eu, como tua terapeuta, te sugiro você a fazer esse processo, tá? Pode ser comigo ou com outra pessoa, mas eu sugiro muito fortemente que você faça. Por quê? Isso vai fazer com que X, Y, Z na tua vida aconteça. Então, é muito importante que você comece o quanto antes, tá? E aí a pessoa vai te perguntar, se eu fosse fazer com você, como seria? Quanto custaria? Sei lá o que a pessoa vai te perguntar, normalmente. E aí você responde, tá? E aí você leva a pessoa pelo processo. Mas normalmente as pessoas não se... Eu vou falar para vocês, parece muito bobo isso que eu vou falar, mas é muito importante. As pessoas não entendem sozinhas. A gente precisa dar o caminho para elas, porque elas não sabem o que a gente sabe, né? Elas não sabem. E aí, se eu não dou o caminho exato para a pessoa, ela não entende. Ela não sabe o que fazer. Tu precisa dizer para ela, a minha sugestão enquanto tua terapeuta é que você faça esse processo. Isso daqui vai resolver esse teu problema agora, né? Ou isso daqui vai te ajudar a solucionar essa dor nesse momento, ou começar o processo de cura nesse momento. Por quê? Porque vai ajudar você a, primeiro, identificar tal coisa. Segundo, vai começar a limpar as memórias, blá, 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 blá. Terceiro, vai começar não sei o quê, tá? Vai cicatrizar a tua ferida. Não vai curar nunca, essa ferida vai continuar sempre aí, mas vai te ajudar a você continuar vivendo com uma forma mais não sei o quê. Como seria isso para você?
Aí você vai falar. Tá, e quanto que custa, Rê? Aí você fala, olha, na verdade, deixa eu te explicar um pouquinho mais. Já tem aqui a oferta, tá? Já vou explicar para vocês a oferta, mas aí tem o passo a passo certinho. Certinho, como fazer bem certinho, passo a passo, tá? Deixa eu mostrar para você. Outra coisa, a pessoa não sabe que você tem a solução, Rê. E é verdade, tá? Muitas, muitas, muitas vezes. A pessoa nem sabe que você tem a solução. Porque a gente não comunica isso. Então, por exemplo, ó, eu pedi para a Cadica me contar a promessa dela 2 vezes. A Cadica ainda não me mostrou o que que faz a transformação dela. Entende? Tem que ter clareza nisso. Só estou te usando de exemplo, tá, Cadica? Mas, de verdade, na promessa, tem que ter muita clareza do que transforma na minha vida. E se eu não entender isso, eu não vou comprar. Entende? Eu poderia comprar da Cadica? Talvez sim, talvez eu nem seja o público da Cadica. Mas se fosse, é importante, e talvez alguém que está aqui seja, e não comprou. Por quê? Porque não foi falado exatamente qual a transformação que faz. Então, eu ajudo a soltar. Por exemplo, eu descobri lá num evento presencial que eu fui que na cintura, no quadril aqui, existem vários pontos que tem bloqueios e travas da sexualidade, do feminino, da libido, de não sei do quê. E que mexer só de rebolar e de usar o corpo nessa parte aqui, de eu mexer essa parte, soltar isso, melhora esses pontos. Eu nem sabia disso, não sabia nem que era possível. Olha só, pode fazer um trabalho no feminino, no feminino mesmo, né, real, fazendo isso daí. Eu nem sabia. Falei, nossa, sério isso que pode? Nossa, sim, melhora a tua libido, melhora a tua energia vital, melhora isso, melhora aquilo. Eu preciso disso urgente, meu Deus, que legal isso, que demais. Entende? Só que eu não sabia disso e alguém me contou. E se você contar para as pessoas isso, elas vão querer, né? Quantas mulheres acima de 35, 40 anos que não têm mais libido? Que tem problema de libido? Quantas mulheres têm problema de incontinência urinária, que você pode ajudar a resolver, eu acho? Quantas mulheres têm problema disso, daquilo? Só que se você não falar especificamente, elas não vão saber, tá? Coisas de travas, não sei o quê. Coisa do luto. Luto é o quê? Eu, por exemplo, chorei para jogar fora um guarda-roupa. Eu chorei, que nem uma criança. Eu gravei um story, ainda chorando. Meu Deus, joguei fora meu guarda-roupa. Blá, blá, blá. Por quê? Apego? Foi um luto que eu passei com meu guarda-roupinha. Foi muito triste, porque ele era um guarda-roupa que, meu Deus, foi um sacrifício para comprar na época. Foi, meu Deus, um sonho realizado. E aí eu tive que jogar fora, porque não cabia no meu apartamento. E eu chorei. É um luto. Foi um luto. Foi algo dentro de mim que morreu, que era um pedacinho de escassez que estava ali preso em mim. E aí o que acontece? Foi um luto. Só que se eu não estudasse isso, eu não ia saber, porque a Rê não me contou. Entendeu? Que tem que contar para as pessoas o que que é luto. Luto é essa dificuldade de desapegar, né? Tudo isso é luto, não é só perder alguém. Deixar a minha cidade, deixar as pessoas para trás e vir para cá, tudo isso é um luto que a gente vai passar, né? E aí você tem que explicar, Rê, senão as pessoas não sabem, tá? E não sabem que você tem a solução, você tem que falar, olha, sabe isso daqui? Eu tenho essa solução, que vai ajudar você nesse caminho. Importante, tá? Você não conhece, a pessoa do outro lado não conhece o custo por deixar de ter o seu produto e serviço, e você precisa mostrar para eles. Entende? Ó, eu falei ali para a Zilde, né? A Zilde vende imóveis. Imagina só comigo. A pessoa diz que não tem dinheiro. Só que se a Zilde oferecesse um apartamento no centro de Itapema por 50 mil reais, a pessoa ia achar dinheiro ou não ia? Ela ia achar ou não ia? Ela ia fazer o cão, ela ia fazer rifa, ela ia pegar emprestado, ela ia pegar de Deus e o mundo. Por quê? Não é dinheiro o problema. Ela só não enxergou que essa é a melhor oferta para ela, a melhor solução para ela. Ela não entendeu. Você precisa perguntar para entender o que que ela quer de verdade para você conseguir. E ela não entendeu o custo por deixar. Vou te contar. Uma pessoa queria vender um terreno aqui no Pedra Branca para gente, e era 200 mil na época. E aí, o que que aconteceu? Eu queria comprar um terreno ou um apartamento.
A pessoa falou para mim, não, esse terreno é muito bom porque é um terreno que vai crescer muito, porque vai expandir muito, porque não sei o quê. E eu, papo furado, não tem nenhuma casa, vou comprar o apartamento, pago mesmo os 200 mil, mas pelo menos eu tenho um teto em cima da minha cabeça assim que fica pronto, né? O loteamento, sei lá Deus quanto tempo que vai demorar. E aí eu comprei o apartamento. O apartamento hoje vale 500. E o terreno? 800. Quase morri. Só que se eu conhecesse esse custo que eu ia ter de perder esse dinheiro, eu ia ter comprado o terreno. Ia continuar pagando aluguel porque era muito mais viável para mim. Entende? Só que a pessoa não me explicar isso, eu não sei. Aí eu não sabia que o Pedra Branca estava em constante evolução, blá, 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 blá. Aí agora, para comprar um terreno aqui, é o zóio da cara. Só que tá passando o tempo e quanto mais passa o tempo, mais caro vai ficando. Então, alguém me alertou disso, entendeu? Então, nossa, faz sentido comprar hoje um terreno aqui, nem que eu deixe ele parado, por quê? O custo é muito caro de não comprar. O que a pessoa deixa de receber ou tem de custo se ela não curar isso daí na vida dela? Eu tô falando só com quem eu tô vendo a câmera ligada, tá? Sandra. Muita coisa. Exato. E aí tu entende que se você não consegue explicar isso para a pessoa, ela não entende. E aí ela não compra, porque não faz sentido. Entende? A Tati também. Pensa, Tati, se ela não falar para as pessoas, olha, se você não cuidar dos seus dentes hoje, se você não conseguir olhar para isso hoje, você vai pagar muito caro no futuro, porque se você acontecer isso e isso, olha quanto custa para você refazer isso aqui, né? Olha quanto custa para tal coisa. Olha o custo de você fazer sei lá, um implante de dente. E se você cuidar desde agora, você não vai ter esse custo. Só olhar para isso. Se você cuidar dos dentes do teu filho lá na gestação, dos teus dentes na gestação, olha só, é comprovado cientificamente que quando a criança nasce, os dentes dela são mais saudáveis. Porque a mãe cuidou na gestação da alimentação, das coisas necessárias. Porque desenvolve hábito também, tem tudo isso. Que na gravidez, normalmente, as mulheres perdem os dentes, né? É normal, né? Fica tudo bichado os dentes. Por quê? Normalmente a mulher fica mais enjoada, não escova o dente, tem toda aquela coisa, né? Ou vai escovar e passa mal, já não é a mesma coisa. Algumas coisas, só que ninguém sabe. Tem que alguém falar para elas, né? As mulheres acham que é só porque tá grávida que os dentes ficam tudo bichado. Não, é por causa de hábitos, às vezes, é por causa de não sei o quê. E aí você tem que explicar, ninguém sabe, tá? E o custo disso é muito caro para ir arrumar o dente, né? Então, é muito caro de não cuidar. O custo é muito alto. E aí, a outra coisa se você não escuta a verdadeira necessidade, não usa flúor, bem isso, Dani, também. A Tati aqui pode dar uma aula pra gente, né? Mas é isso, se você não contar para as pessoas as coisas, elas não sabem. Outra coisa é você não escuta a verdadeira necessidade e só pensa em como vender. Então, o teu cliente está falando, às vezes, as coisas e você não está ouvindo o que ele está falando, pensando no que você vai falar já na próxima coisa. Percebe? Tu tá falando, a pessoa tá dizendo para você, Tati, deixa eu te contar. Sabe o que aconteceu? É que lá na minha infância, blá, 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 e a Tati só tá, como é que eu vou vender para essa pessoa? O que que eu vou falar para ela? Próxima coisa, né? Não sei o quê. Que argumento que eu vou usar para convencer ela? E não tá escutando a pessoa. E aí não sabe que argumento usar, porque não tá embasado no que a pessoa precisa. Entende? Se eu tô falando para a Zilde, eu quero uma coisa aqui no Pedra Branca, Zilde. Ela vai lá, eu consegui lá no São Sebastião, bem baratinho. Entende? Mas é isso que a gente faz normalmente. É triste, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas é assim que funciona mesmo. Tem um bem barato lá, ó, que surgiu lá no São Sebastião, mas não quero no São Sebastião, Zilde. Sabe? Parece que não tá me ouvindo, já fico braba. Então, é isso. E aí, a gente tem que ouvir o cliente. Se ouvir a necessidade do cliente, o cliente às vezes só quer ser ouvido. Ele nem quer que você responda, retruque nada. Ele só quer que você escute. Por isso que é importante, tá? E outra coisa é que você não passa essa segurança e autoridade no que promete. Então, se você começar a prometer 1000 coisas, a gente acha que prometer 1000 coisas vai fazer com que o cliente queira. Não, é o contrário. Quanto mais realista você for e falar para ele, olha, Rê, deixa eu te falar, eu sei que você já está enjoada de fazer conteúdo sem ter resultado. Na mentoria, eu te ensino a você fazer 365 títulos
de conteúdos em 1 hora, através daquela planilha, lembra? Planilha linda que a gente fez lá? Então, o que acontece, Rê? Só que você vai ter que fazer esse conteúdo. É importante que você bote isso em prática, aplique isso, porque senão você não vai ter os resultados. Agora, se eu prometesse, Rê, você vai vender milhões, milhões e milhões, vai impactar muita gente, vai ter muito dinheiro, vai ser muito maravilhoso para você. A pessoa começa a perder a credibilidade um pouco, porque sabe que não é real. Ninguém é bobo. Ninguém acha que existe almoço grátis, né? Então é importante. As maiores objeções que tem são duas, tá? Duas. E, na verdade, a maior objeção é uma só. Do porquê que às vezes as pessoas falam. A única objeção que existe é tempo. Única, 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 única. De verdade, é tempo. Por quê? A pessoa fala tempo e dinheiro, né? As duas principais. Mas, na verdade, é tempo. É a única. Por quê? Dinheiro é tempo. Percebe? Não é que tempo é dinheiro. É o contrário. Dinheiro é tempo. Quando eu faço dinheiro, eu preciso dedicar o meu tempo de vida naquilo. E aí, eu não quero dar esse tempo de vida para você, dar o meu dinheiro para você, porque eu acho que não vale a pena, porque eu não entendi. Então, a única objeção que eu tenho é tempo. Agora, as pessoas falam para você, eu não tenho tempo, sabe, Cadica, de ficar 1 ano fazendo e tal, toda semana é muito difícil para mim, eu não tenho tempo disponível porque eu tenho os filhos pequenos, ou porque eu cuido de não sei do que, ou porque eu estudo de noite, aí eu não consigo ir lá fazer. Tempo. Como que você quebra essa objeção? Falando para a pessoa que como que isso pode ser uma prioridade na vida dela, que talvez ela não entendeu que isso pode ser uma prioridade, né? Então você vai falar, olha, você realmente não está priorizando isso não é uma prioridade para você. E tá tudo bem, né? Num próximo momento, quando isso for uma, uma prioridade para você, você pode me procurar e se ainda houver vagas, né? Aí você pode seguir comigo. Mas hoje eu entendo que não é uma prioridade para você. Tá? E você pode quebrar essa objeção assim, fica bem forte, porque a pessoa pensa nisso, né? Outra coisa é não tenho dinheiro, como eu falei para a Zilde. E se ela colocasse lá um apartamento no centro lá de Itapema, por 50 mil, a pessoa ia arrumar. Então, como que não tem para fazer uma mentoria, entendeu? É porque não é prioridade, porque a pessoa não enxergou aquelas coisas que a gente falou antes. E porque ela não entendeu que o teu produto vai devolver para ela esse dinheiro. A pessoa não entendeu. Então, se você não contar isso para ela, ela não compra mesmo, ela fala que não tem dinheiro e acabou. Outra coisa é, será que funciona para mim? Lembra da fórmula do high ticket? Você tem que mostrar para a pessoa que funciona para ela, né? Só que você tem que matar essa objeção. Ela vai trazer essa objeção. Ai, Cadica, não sei se funciona para mim, não sei o quê. Você tem que quebrar essa objeção. Nossa, ó, deixa eu te contar, eu tenho uma aluna de 80 anos aqui que aplicou e que teve resultados, né? E ela nunca tinha dançado na vida, uma médica. Nem sei se ela tem 80, né? Já estou exagerando. Mas estou contando aqui, ó, um exemplo, né? Entende? Que olha só que quebra de objeção. Como é que eu, Michele, não vou conseguir fazer o teu negócio se uma pessoa lá fez? Entende? Tem que mostrar depoimentos e provas de que funciona. E quanto mais variados os teus depoimentos, mais legal, porque mais pessoas vão se identificar com você e entender que funciona. Isso daqui a gente quebra normalmente contando histórias de sucesso, de cases de sucesso de alunos, tá? Outra coisa é, não tenho certeza de que resolve meu problema. Bem importante, tá? Você tem que mostrar por que isso vai resolver o problema da pessoa. E como, especificamente, como vai resolver. Então, eu vou te contar, ó, vai resolver essa dor que você está sentindo latente, porque nós vamos profundo nessa dor, onde a gente vai olhar para isso, é rápido, tá? Você vai olhar para isso e você já vai ressignificar isso, já vai acontecer isso, e eu vou estar junto com você, do teu ladinho, a gente vai fazer esse movimento juntos, depois disso você vai começar a cicatrizar um pouco mais a ferida, assim, assim. Eu não sei exatamente do teu negócio, mas você sabe, então você pode contar para a pessoa, tá? Zilde, eu quero 3 quartos. Mas eu não tenho certeza que esse daqui com 3 quartos, mas um quarto é muito pequeno, não sei se resolve o meu problema. E aí ela já pode vir. Olha, Michele, mas deixa eu te falar, tem uma área de serviço bem grande, você pode de repente quebrar essa parede, pode botar mais para cá. É possível, porque já foi visto antes, e tem que ser real, né, Zilde? Foi visto antes já que é possível você quebrar essa parede, então você pode ampliar, caso isso seja um problema para você, isso pode resolver o teu problema. Fantástico. Entende?
Ou então, eu queria uma sala maior, tem 3 quartos. Não, mas já foi visto como esse apartamento é assim, assim, essa parede pode ser quebrada. Se não puder, tá tudo bem, você vai achar outro, não tem problema. Eu entendo que isso daqui não resolve o teu problema, eu vou fazer o meu melhor para encontrar um para você. Agora, se não for esse o caso, que você possa realmente adaptar esse produto àquela necessidade, você pode falar para ela como que resolve. Ó, visualiza isso aqui. Você pode quebrar essa parede, abrir essa sala, deixar maior, pode fazer uma sala de jantar aqui, uma sala não sei o quê. Mostrar, fazer a pessoa visualizar na cabeça dela. Isso ajuda bastante, tá? E outra coisa é, a pessoa vai falar para você, já fiz um monte de coisa e nada resolveu. Ai, já tentei de tudo e nada resolveu. Como que você vai fazer? Você vai mostrar o teu mecanismo único. O mecanismo que só você tem. Por que que você pode ajudar ela a resolver? Por que que você tem um produto único, que não pode ser comparado com qualquer outro? Você tem que mostrar isso para a pessoa, tá? E aí eu vou contar para vocês os elementos da oferta exponencial. São vários elementos que vocês têm que colocar na oferta, na hora de fazer a oferta, tá? Então, o que que a gente vai falar agora, então, desses elementos da oferta? Então, o primeiro passo é a transformação. Não adianta falar de produto. Não adianta. Alguém já escreveu na testa? Deixa eu ver. Ninguém? Tá. Não adianta falar de produto. Produto não vende. Produto não vende. O que vende é transformação. A pessoa não quer saber do produto. Se eu falar para você isso, talvez você não entenda, mas deixa eu te contar. Imagina só que uma pessoa, ela... Deixa eu pensar numa coisa. Imagina só que eu vou dar essa aula aqui para vocês de 20 horas, que nunca mais acaba essa aula, né? Que tá bem longa. Peço desculpa por isso, não imaginava que fosse tão longe, mas eu queria deixar muito esmiuçado para ficar sempre salvo aí para vocês. Mas, imagina só que eu falasse para vocês que eu vou tirar um chip daqui de dentro da minha cabeça agora e vou colocar na cabeça de vocês com tudo que eu sei sobre online, criação de negócio, estruturação e venda, inclusive. Tudo que eu sei de venda. Se eu tirasse esse chip da minha cabeça, colocasse na cabeça de vocês, quanto vocês pagariam por isso? Isso ia ser melhor ou pior do que essa aula? Eu sei que vocês adoram estar aqui 20 horas comigo, mas ia ser melhor ou pior? Ia ser muito mais assertivo, não ia? 1 milhão. É isso. 1 milhão. Uma pessoa já me falou, venderia tudo que eu tenho. Daria. Por quê? É muita coisa. Meu Deus, imagina quanta coisa, gente, que tem nesse chip. De milhares de coisas, de experiência, de quebra-cabeça, de dar com a caverna no muro, de tudo isso, tá? Então, se eu tivesse esse chip para vender para vocês, vocês iam querer. Não importa o produto, vocês queriam a transformação que tem nesse chip. Assim como vocês querem a transformação que tem nessa aula, e por isso vocês estão aqui. Entendem isso? É a transformação, não é o produto. O produto, se eu tivesse um copo de água que eu pingasse uma gotinha milagrosa e vocês ficariam com todo o meu conhecimento, vocês iam querer, assim como eu também ia querer de vocês. Então, é isso. As pessoas que estão procurando vocês querem a transformação. Se a Rê colocasse uma... A Rê faz isso, é muito incrível. Ela faz a ativação de floral no nosso... Floral etérico no nossa água, à distância. Imagina que ela fizesse isso e a dor da pessoa do outro lado curasse. Quem que não ia querer? Entende isso? A pessoa só quer isso, ela só quer transformação, o alívio da dor. E ela busca por isso. Só que se eu não sei falar disso, perdi a pessoa. Então, quanto mais objetiva a minha transformação, maior a conversão. Quanto mais subjetiva, maior o custo de conversão. Percebe? Se eu falar, você vai ter mais alegria na vida. Isso é objetivo ou subjetivo? Mais subjetivo. E aí, o que que acontece? Eu preciso trabalhar muito mais para vender. Entende? Por quê? Porque a pessoa não entendeu muito bem o que que é. Então, quanto mais objetivo, olha, você vai faturar de 5, 10, 15, 20 mil. Você vai faturar 20 mil por mês através de um método estruturado, onde você vai fazer X, Y, Z. Vocês iam querer? É mais fácil vender. Se eu falar assim, ó, cadê a, deixa eu ver, a Cadica, eu ensino você eu vou formar você em ser uma dançarina profissional que vai fazer com que mais pessoas se curem através de um método estruturado e validado, que já faz sucesso no mundo todo, e você vai ter acesso a isso. Vai querer ou não? Mais provável que queira.
Mais provável que queira isso, ser formada num método validado, estruturado, não sei o quê, do que, não sei. Sabe? É bem importante que vocês entendam. Mais do que diversão. Você vai vender mais cara a formação do que o outro normal que você faz. Não é que diversão não seja importante, não é isso. Mas o valor percebido pode ser menor, dependendo do público, tá? Então, quanto mais objetivo. Então, a transformação específica, concreta, verificável, tem que estar desenhado. Escreve aí, ó. Transformação específica. Veja se a tua transformação está específica. Se não tiver, traz o máximo de especificidade possível. Para quem é? Para homens, para mulheres? A Aline, por exemplo, né? Ajudo mulheres. Então, é bem específico. Né? Bem específico. Mulheres que amamentam, bem específico. Né? Mulheres grávidas, é bem específico. Homens que não sei, homens que gostam de carro, é muito específico. Tá? Não tanto, porque um monte de homem gosta de carro, né? Mas enfim. Concreta. Vai dizer que não. Concreta, tem que ser concreta. Concreta é o quê? Você vai aprender a correr 5 metros, você vai aprender a correr 100 metros sem ficar com falta de ar. Ok, concreta. É concreta? É. É verificável, tem que ser verificável. Se não for verificável, tá errado. Eu consigo verificar se eu conseguir atingir isso ou não. Se eu não consigo verificar, é muito mais baixo o valor percebido, tá? É interna ou externa essa transformação? Esse é o meu maior conflito. Liga a câmera e fala, Aline, me conte. Só um pouquinho, Bê. É que tá o caos aqui instalado. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Exato, tipo assim, essa parte do específica, concreta, verificável, mensurável, né? Porque como é uma transformação interna, eu tenho dificuldade de entender qual é a mensuração, qual é a especificação, porque, assim, a mudança que acontece, por exemplo, um exemplo aqui no grupo, tá? Que a Rê, a Sandra e a Elis são minhas alunas. Sim. Cada uma teve uma transformação diferente, que genericamente é no feminino, mas cada uma teve uma transformação no seu problema, entendeu? E eu tenho muita dificuldade nisso, em comunicar essa parte. Tá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Aline. Que transformação que tu acha que faz na vida das pessoas? Eu tenho trabalhado muito com o termo da libertação, porque as pessoas estão num ponto A, presas em um monte de questões, né, e passam pela mentoria ou pela individual ou em grupo ou as sessões e saem libertas no ponto B, mais conectadas com o seu feminino. Tá. E o que mais conexão com o feminino me traz? Ó, rebotou confiança. Uhum. Confiança. Posso falar? Pode. Eu percebo que ela, além da coragem, da confiança, dessa questão de saber dançar com a nossa vulnerabilidade. Durante a mentoria, ela que ser, pelo menos para mim, foi algo muito libertador, assim, que ser vulnerável não quer dizer que eu era frágil, que eu era inexperiente, ou que aquilo, sabe, não fosse algo dançável, né? E isso me ajudou em diversas coisas, sabe? Permitir mostrar essa vulnerabilidade, que foi algo, durante muito tempo, eu acreditava que eu tinha que, digamos, esconder, né? Principalmente hoje, eu vejo que eu consigo falar com mais tranquilidade sobre o luto, justamente por causa disso, porque isso sempre foi uma dor muito latente. E é uma coisa que nunca vai curar 100%. Eu passei por isso e sei o movimento que precisa fazer. Então, às vezes, entrar nesse vulnerável e saber o quanto
isso me fortaleceu, foi uma das coisas assim mais incríveis que durante a mentoria da Aline eu consegui transformar, né? Fora outras coisas. Uma coisa que eu vou te falar, Aline, que para mim é uma coisa que faz sentido vendo você, acompanhando você, é assim, ó. Ser feminina não é ser frágil. Ou ser feminina não é ser fraca. Essa é uma transformação. Entende? Olha, descubra como o seu feminino é forte e poderoso. E que ser feminino não é ser frágil, né? E que ser... Porque eu lembro que eu falei para vocês? Olha só que doido, gente. Eu sei que, né? Não me julguem, mas eu vou contar para vocês. O que que eu achava? Que se eu mostrasse muita delicadeza, feminilidade, eu ia parecer fraca. Por quê? Porque a gente é criado assim, né? Então, o que que acontece? Muita masculinidade, muita força, muito isso, mas tirava de mim uma coisa muito incrível, que é a amorosidade, o feminino, realmente. E aí eu entendi que o feminino não é fraco, muito pelo contrário. Gente, eu chorei lá naquela bênção do útero da Aline, chorei que nem uma louca. Por quê? Eu vi todas as minhas ancestrais, né? Tô falando do produto da Aline porque eu participei já, mas eu vi todas as minhas ancestrais e vi que a minha mãe não foi fraca, ela teve 3 filhos, ela conseguiu fazer isso, isso e aquilo. A minha avó, ela fez um parto dela mesma, sozinha em casa, porque ela não tinha... Imagina se isso é fraco. Se isso é fraco, o que que é forte, então, né? E aí eu comecei a ver esse feminino, essa coisa curou em mim. E eu entendi que o feminino é forte e poderoso. E que ser feminina não é fraco. Só que isso foi colocado, né? É uma crença, né? Uma coisa que é muito forte, é arraigada. Mas, se você conseguir mostrar para as mulheres que o feminino é forte e poderoso, sabe? Isso aí. E aí, Obrigada, Mi. é muito Obrigada mesmo. mensurável. Entende que é muito mensurável essa transformação? Ela é uma transformação que você entende que, de verdade, hoje eu não tenho medo de mostrar meu feminino, de usar vestido, de usar cabelo, de não sei o quê, de encaixar, de não encaixar, de fazer o que eu quiser, porque eu sei que o feminino não é fraco, é poderoso. Eu não tenho medo de contar. Olha só, gente, eu tinha medo de falar assim, ó, tô grávida, porque eu achava que as pessoas iam achar, lá atrás, né, que eu ia ficar mimizenta, que eu tava grávida. Juro! Mas é assim, por quê? Porque parece isso na sociedade, né? A gente tem toda essa crença. Então, eu achava, não, Porque não a vou Mi falar que eu tô falou a grávida. vulnerabilidade, né? Estar num momento tão vulnerável da vida, que é tu tá gestando outro, né? E tipo assim, se acontecer qualquer coisa com o bebê, aquele cliente que te pagou 30 mil, ele vai ter que esperar, e isso Sim. dá uma insegurança, né? Dá, mas hoje eu entendo que, por eu estar grávida, a minha energia de criação é extremamente forte, eu tô criando muitas coisas com isso, e eu tenho muito mais criatividade, muito mais poder do que se eu não tivesse. Ó, mudou a minha cabeça, entendeu? Então, isso daí você tem que mapear, Aline. O que que é que as pessoas acreditam? As dores delas não é o que você acha que é. As dores delas são de verdade as dores delas, que é não mostro o meu feminino por medo de não sei o quê, não me entrego para o masculino por medo de ser traída, por medo de ser abandonada, não sei o quê, sabe? Tenho medo de mostrar minha feminilidade no trabalho e parecer fraquinha e não sei o quê. Não sei me posicionar. Lembra que eu te mandei essa semana um negócio para você modelar? É aquilo, entendeu? Porque tá falando sobre posicionamento, sobre não sei o quê, de uma forma muito forte, e é exatamente o que você fala. Só que de outro jeito. Então lá é muito mensurável, tá? Quando eu falo aqui de posicionamento, transformou minha vida o posicionamento no negócio online. E eu falei para vocês isso. Só que especificamente o que que foi? As pessoas começaram a me ver de uma forma diferente. E aí eu contei para vocês como que foi o posicionamento, etc. Lá dentro da mentoria eu conto dos arquétipos, uma outras coisas que eu não vou entrar hoje porque não tem nenhuma condição, né? Vocês estão vendo. Mas é nesse sentido. Então, o posicionamento transforma. E você pode falar exatamente sobre isso. O posicionamento transforma. Vamos lá. E aí, o custo de oportunidade. Você tem que saber o que, que custa para o teu cliente não ter o teu produto. Você tem que estar na ponta da língua isso, tá? O que, que custa para o cliente não ter o teu produto? Você tem que saber disso, de cor e salteado, para você poder falar para o cliente. Por isso que a gente mapeou lá no começo da aula hoje, tá? Quais as dores e frustrações de não ter o produto? Eu mesma conto para vocês que eu via os meus filhos crescendo na horizontal, lembra?
Eu via os meus filhos crescendo na horizontal. Esse é um custo de oportunidade para você. Talvez, se você não aplicar isso daqui, você vai ver os teus filhos crescendo na horizontal, vai ter que voltar a trabalhar no CLT com um chefe que você não gosta, viver uma vida sem propósito, e vai passar quanto tempo vivendo assim? Ai, né que dói? Dói porque é verdade, é real. E é um custo de oportunidade, tá? E aí, aqui tem um J por algum motivo que eu não sei o que que é. É o script da jornada do herói, tá? Já vou arrumar aqui antes que eu esqueça desse bendito desse J. Script da jornada do herói é exatamente o que que você vai fazer para vender. É como você vai falar do teu produto ou serviço, tá, Aline? Ó, presta atenção. Você vai contar como você estava com o problema antes. Percebe? Ó, eu era muito assim. E aí você vai contar para as pessoas. Como? Sabendo as tuas histórias. Lembra que das histórias que a gente escreveu? Valores, crenças, não sei o que, histórias. Você tem que saber as suas histórias. Sabendo as suas histórias, você vem e conta. Ó, gente, eu morava numa casa XYZ. Era assim a minha casa. Eu via os meus filhos crescendo na horizontal. Eu saía todos os dias para trabalhar, voltava de noite, eles já estavam dormindo. Saía de manhã, eles estavam dormindo ainda. E não via os meus filhos crescendo. Chegava final de semana, eu estava exausta, cansada, não conseguia nem ter energia para dar atenção para eles. Era assim a minha vida. Sentia que não estava vivendo o meu propósito, parava na beira-mar para chorar todo santo dia. Quem me acompanha já lembra disso. Parava na beira-mar para chorar, porque a minha vida era isso aí. Eu sabia que tinha algo mais, mas não sabia como fazer. Até que surgiu tudo isso. Então, você vai contar como você estava com o problema não resolvido. Depois, você vai falar das dificuldades antes de criar esse novo método, que é o que eu acabei de falar. Parava na beira-mar para chorar todo dia. Me sentia extremamente infeliz, não realizada, não me sentia próspera de jeito nenhum, por mais que eu ganhasse muito bem. Me sentia uma pessoa frustrada, porque eu sabia que dentro de mim tinha algo muito forte e que eu não conseguia botar em prática. Alguém já se sentiu assim? Então, é assim, é isso, porque é verdade, eu me sentia assim. E aí, você vai sentir, vai citar esses principais problemas que você viveu. O Dani falou, tô assim. Pois é. Então, agora você vai mudar a tua narrativa, tá, Dani? Você tava assim, não tá mais. Isso daí é a história que você vai contar para os teus clientes lá na frente, quando você vencer tudo isso. Não pode focar no problema na hora que você está criando a coisa. Se você focar no problema, não sai do chão, porque é muito mais fácil para a gente focar no problema, tá? Lembra? Aborto, dente quebrado, tudo aquilo. Na hora, se eu falar isso, ferrou. Ai, minha vida é miserável. Eu tô aqui com o dente quebrado, sem dinheiro. Não adianta. Esquece o problema agora, só vai contar para eles depois, tá? Então, você vai citar os problemas que você viveu. Correlacione os problemas que você sabe que os teus clientes têm. Então, quantos de vocês já se sentiram assim? Entendem isso? O quanto que é forte? Beleza. Momento de virada. Como, onde e quando você descobriu esse algo novo que mudou a sua história? Um dia, eu estava voltando do meu trabalho, sentei na beira-mar para chorar, como de costume. Estava lá chorando, e aí eu senti de fazer uma pergunta para um professor que eu tinha, e perguntei para ele por que eu não me sinto bem em lugar nenhum. E ele respondeu para mim, porque você é um espírito livre, e você precisa de tudo isso, não sei o que, para viver, não sei o que. Me respondeu uma coisa linda. E eu fiquei lá chocada, chorando, e pensei, vou pedir demissão. Falei com o Dylan, pedi demissão naquele dia, sem ter nada, não sabia nem se ia poder pagar aluguel, pagar a escola, pedir demissão. Não sugiro que façam isso, mas foi assim que eu fiz. Pedi demissão e 2 meses depois eu comecei a trabalhar com uma pessoa que trabalhava com online, né? Comecei a trabalhar com a Zezé, até que estava aqui de tarde, e com o Hilário. Comecei a trabalhar com uma abordagem online que eu nunca tinha visto. Eu odiava celular, eu odiava a internet. Eu usava Orkut só, no máximo, para participar dos grupos. E era isso, e eu não sabia nada de nada. E eu comecei a trabalhar com isso e descobri um mundo novo, onde tudo era possível de verdade. Nunca imaginei na minha vida que isso existia e eu fiquei chocada com a internet, com online, com tudo isso, com esse mundo. E esse foi o momento de virada de chave, esse start. E aí eu entendi, meu Deus, eu posso criar tudo o que eu quiser na minha vida a partir disso aqui. Meu Deus, se eu entender isso aqui. Era como se eu tivesse, sabe o Matrix, aquele filme? Sabe? Eu olhei assim e vi o Matrix acontecendo na minha frente. Meu Deus!
explodiu minha cabeça, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, é isso, é online, online é vida, online é, meu Deus, eu vou poder criar meus filhos sem estar trabalhando fora, eu posso trabalhar em casa. E começou a explodir minha cabeça. Quais foram os problemas resolvidos agora que não eram antes? Aí que é o negócio. Então, aí eu comecei a fazer isso, fazer aquilo, não, que eu já contei tudo para vocês. Comecei a aplicar, comecei a trabalhar, comecei a fazer lançamento. Saí desse trabalho, criei uma agência com o Dylan em 2020, a gente começou a lançar outras pessoas. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ter mais liberdade, a gente começou a ter mais isso, ter mais aquilo, lembra? Já falei isso para vocês. Quarta-feira, às vezes eu e ele ia para a praia de tarde. Podia fazer isso, porque o online proporcionou isso. Relate os benefícios que aconteceram após descobrir esse novo método. Então, os benefícios, eu podia sair durante a semana com meu marido, podia fazer qualquer coisa, podia ir com os filhos para lá e para cá, podia trabalhar com eles em casa, inclusive. Estourou a pandemia. O que aconteceu? Todo mundo louco em casa. Eu estava bem porque eu já estava trabalhando em casa, o Dylan estava trabalhando em casa, os meninos ficavam em casa. Tudo isso aconteceu, a gente já tinha essa rotina, então foi mais fácil. Já trabalhava no online, foi mais fácil da gente migrar. Entendem isso? Você vai relatar os benefícios. Então, eu comecei a ter mais liberdade financeira, geográfica, de tempo. Eu podia trabalhar lá não sei aonde, lá não sei aonde, ou eu podia ficar em casa, onde eu quisesse. Comecei a cuidar mais de mim, cuidar mais dos filhos, tudo isso. E aí, no final, você vai contar. Por que você deseja contribuir com outras pessoas e compartilhar essa descoberta? Entendem? Aqui, essa parte? Então, eu estou dando exemplo para vocês, tá? Da minha vida, e depois vocês vão adaptando isso para o negócio de vocês. E depois de tudo isso, de ver tudo isso, de fazer 280 lançamentos, o que aconteceu? Eu comecei a ver o que funcionava, o que não funcionava nesse mundo online. E aí eu masterizei tudo isso num método único chamado Método de Negócios Exponenciais. O EPX, estruturação, posicionamento e venda, onde eu vi que isso daí é o que resolve o problema e que faz realmente vocês alcançarem isso daqui. E eu quero compartilhar com o maior número de pessoas, porque esse é o meu propósito. Meu propósito é impactar o maior número de pessoas para que possam ter uma vida exponencial. Gostaram? A Cadica está impactada lá. Tá com uma cara. É assim que você vai contar a tua jornada do herói. Como você estava, quais problemas você tinha, falar para as pessoas se elas se sentiam assim também. Vai fazer toda essa transformação de forma íntegra, real, verdade, tem que ser verdade para impactar, tá? Tem que ser. A dica tá demais. Ó, sua linda. Ela é demais, essa energia dela. E é por isso que funciona. Por que esse script da jornada do herói funciona? Porque ele é único, ele se relaciona com a tua história de vida, tá? Com a tua história. Não é a história da Joana, não é a tua história. Então, por isso que funciona, tá? Quais são esses elementos dessa oferta? Você tem que ter plausibilidade. Por que isso funciona mesmo? Entende? Ó, Cadica, por que teu método funciona? O que é transferência? Para que funciona isso? Você vai contar a tua jornada e vai contar a plausibilidade. Isso funciona porque eu tenho mais de X alunos, eu tenho mais de 230 alunos, mais de 260 agora, alunos, né? Ó, eu tenho mais de 260 alunos espalhados no mundo inteiro que já implementaram os negócios exponenciais. Entendeu? O que você vai falar? Já tive alunos, não sei o que fazem isso e aquilo, alunas que já fecharam um negócio. Qualquer pessoa de qualquer idade, eu tenho alunas de 17, de 30, de 60, de 80 anos, etc. Plausibilidade. Se você não tem cliente ainda não tenho cliente, estou montando agora o meu método. Use evidências científicas. Isso é possível porque foi provado cientificamente que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá? Ah, porque se eu fosse criar um curso de gatilhos mentais e não tem nenhum cliente sobre isso, a neurociência explica os gatilhos mentais e não sei o que, tal. Entende? Eu ia trazer reportagens. Eu falei para a Denise fazer isso, ela fez isso no negócio dela e foi incrível. Aquela que vende os doces, lembra? Porque ela não tinha cliente ainda, ela começou a trazer. É o negócio que mais cresce no Brasil, é o negócio de doces. Tantos mil empreendedores estão vendendo já e faturando de 10 mil a 15 mil com doce, sem sair de casa. Ela começou a criar tudo isso através de evidências científicas, tá?
Outra coisa é o impacto. Como que o teu produto ou serviço impactou a vida dos clientes? Ou a tua mesmo, se você ainda não tem cliente, tá? Você tem que falar sobre isso, tem que ter impacto, você tem que trazer isso daí na tua oferta. Se você não falar isso, você vai baixar muito a percepção de valor. Quanto mais você trouxer isso, mais você aumenta o valor. Ó, aqui eu tenho a Rê, tem a Aline, tem várias pessoas aqui, deixa eu ver. O Dani já foi meu aluno. Ai, de tarde tinha também várias pessoas aqui. A Sandra já fez uma aula comigo dentro da mentoria da Aline. Mas tem várias pessoas que foram meus alunos e que estão aqui de novo. Né? E se eles fossem falar sobre como foi para eles fazer a mentoria, né, Aline, né, Rê? Foi legal? Como que é a mentoria para vocês? O que que impactou a mentoria para vocês? Em vez de eu falar, é muito mais relevante eles falarem. Né? E se teve resultado e tudo isso. Beleza, mas eles estão... Pode falar. Tô falando, virou o jogo? Tu perguntou qual foi o impacto que fez a mentoria. Virou o jogo? Comecei de um negócio que não era muito lucrativo para um negócio que começou a ser lucrativo. Né? Viu? Ai, que lindo! Olha, isso daí o que que acontece quando a Aline fala isso? Não é que dá uma borbulhadinha no coração da gente? Fala sério, né? A Rê criou um método lá, né, Rê? Tu criou um método da metamorfose da manhã, revendeu um monte lá no começo, né? Quando estava rodando, né? Teve 12 pessoas, eu acho que compraram, 15 pessoas que compraram. Um método dela foi criado dentro aqui. Então, olha... 35 ao total já vende. 35 pessoas, 35 alunos impactados. Parabéns! E é isso. O que que acontece? A Aline começou a criar agora algo em escala maior. Maior. Começou a impactar. Começou a vender já tornar rentável, mas agora está impactando mais. Por que que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês entendam que o impacto dos alunos é muito mais importante do que eu. Eu posso rasgar a boca falando para vocês, ai, já faturei mais de 2 milhões com vendas, não sei o quê. Muitas pessoas podem se perguntar aqui. Muitas pessoas podem se perguntar, tá, mas funcionou porque era você. Agora, se vem a Aline, conta o trabalho da Aline. A Aline tem 3 filhos, né? Tem outra função ainda que é de advogada, ainda ela faz as coisas da marca pra gente e tal. Tudo isso, mais essa parte que ela faz da mentoria. E ela dá conta de fazer. A Rê, nossa, nem vou falar, né, Rê? Que a Rê tinha, né? Até um tempo atrás, a Rê tinha dores no corpo, tinha um problema na cervical, que é um problema gravíssimo, né? Que a Rê tem, e ela seguiu vendendo e transbordando. Como que ela deu conta? Entende? Então, se eu mostro essas coisas para as pessoas, como que você não vai fazer? E aí começa a dar uma virada. Entende? Então, você vai mostrando essas coisas para as pessoas. Do preço, tá? Preço, você tem que fazer o preço com os... Obrigado, tá, gente? Obrigado. O preço, você tem que trazer comparáveis, né? Você tem que pensar, o que eu estou trazendo, existe algo comparável, né? Com isso, você tem que comparar. Lembra que eu falei? Academia e cirurgia plástica. Você tem que comparar, mas a cirurgia plástica tem seus riscos. Você vai trazer os prós e os contras para conseguir fazer essa comparação, tá? De preço. O preço tem que ser compatível. Você tem que falar dos benefícios. Se eu falar assim, vou entregar para vocês um PDF bem legal. Custa R$100 um PDF. Alguém compra? Agora, se eu falar, eu tenho um PDF onde eu vou entregar para vocês e esse PDF vai ensinar vocês a construir o negócio de vocês, passo a passo, não sei o que, não sei o que. Vale 97? Se eu falar tudo isso, vocês vão sair daqui com esse PDF, vai ser o planner de vocês. A partir dali, vocês vão conseguir construir não sei o que. Tudo bem explicadinho. Isso vale e a pessoa paga. Tem que falar sobre os comparáveis, tem que ser compatível. E falar dos benefícios para agregar valor, né? E aí você vai falar das formas de pagamento. Como que pode ser a forma de pagamento? Pode ser a prazo, pode ser à vista, né? Pode ser parcelado. Tudo isso você vai ter que falar para a pessoa. Quando eu vou falar de preço, normalmente, o que que acontece?
Eu falo assim, ó, eu tenho uma mentoria que custa 5 mil e eu parcelo ela em 12 vezes para você. Dá um desespero já no coração da pessoa, né? Então, você já fala do parcelamento logo. No high ticket é diferente um pouco, tá? Você tem que ter tanta segurança nisso que você está oferecendo e você vai ter que construir isso a partir desse processo que nós estamos fazendo. Você vai construindo um produto tão legal que você não vai sentir medo de falar, né? A Cadica falou lá da formação dela, ela falou, ela já mostrou até que parece baratinho, né? 1 ano, ela falou 1 ano, 5 mil. Parece muito baratinho, né? Parece que vale muito mais, não parece? Como ela fala assim? Então, do mesmo jeito, a gente tem que falar do nosso produto com tanta segurança, com tamanha segurança, que pareça baratíssimo. Tipo, nem precisa ser parcelado isso, é muito barato. Entende? Se a pessoa pedir, aí eu falo do parcelamento. Senão, não precisa. Tá? Então, é bem interessante falar. Eu quase sempre falo para as pessoas, olha, o valor da minha mentoria individual, essa avançada, é 30 mil reais. E pronto. E aí a pessoa fala para mim, eu falo para ela, como fica melhor para você? E aí a pessoa fala para mim, eu gostaria de parcelar, tem como? Tem como parcelar. Você pode parcelar em até 12 vezes de 3 mil reais, assim. A pessoa diz, beleza, me manda o link. Ou a pessoa fala, tem desconto à vista, não sei o quê. Não tem. Esse valor é à vista mesmo, né? Parcelado é que tem juros. Então tá bom, então eu quero fazer à vista. Tá aqui o Pix. É bem assim, tá? Tem que ser bem tranquilo. Por que eu falo de 30 mil? E por que parece... Vocês viram quantas vezes eu falei 30 mil já hoje? Meu Deus. É para ir ancorando aí na cabeça de vocês. Por quê? Para ir criando essa conexão de que pode ser barato? Pode. Eu vou contar para vocês. Uma pessoa pagou 30 mil para mim. No outro mês, a gente faturou 530. É barato ou é caro? Entendem? A outra pessoa pagou 30 mil, faturou 2 milhões e pouco. É barato ou é caro? Entende que é barato? Só que é barato para quem entende o valor disso. Para quem não entende o valor disso, parece caro. E aí é claro que eu trago sempre, né, as pessoas que já fizeram isso. Teve um aluno meu que agora ele está investindo, ele trabalha com loteamentos. E ele está criando esse infoproduto, ele pagou 42 mil a mentoria. Porque tinha uns agregados ainda que ele pediu a mais. 42 mil ele pagou a mentoria. Só que uma mentoria que ele vende é 50 mil. Ele vendeu a primeira de 15 mil já 1 hora, uma pessoa. Então, quando ele vendeu a de 50, ele pagou a mentoria em uma mentoria dele. E as pessoas que vendem loteamentos faturam milhões e múltiplos milhões. Então, eles vão pagar bem tranquilo para ele. Entende isso? Depende da tua entrega. Não existe precificação certa e errada. Depende. Depende da tua entrega. Depende de quanto gera valor para o cliente. Se uma mentoria comigo vai gerar muito resultado, a pessoa paga, porque ela vê valor. Se não gerar resultado, não paga. E tá tudo bem. Tu tem que saber gerar esse valor. E a garantia, como eu já falei, 30 mil. Mas se você não faturar 30 mil em 3 meses, eu devolvo o teu dinheiro. É ou não é uma boa proposta? Né? Que é uma boa proposta? Se você quer viver disso, se eu falar para você, olha, você vai faturar 30 mil ou eu devolvo o teu dinheiro? Perfeito. Tá? É uma boa proposta. Você tem que pensar numa boa proposta para o teu negócio. Uma garantia que mostre que você confia tanto na tua entrega que você não tem medo de fazer essa proposta para ela. Uma proposta meio absurda. Você não tem medo de fazer essa proposta porque teu produto é bom. E você pode criar garantia condicional e incondicional. Condicional é assim, eu falo para eles, ó, se você aplicar todo o passo a passo que eu estou te indicando e não tiver resultado, eu devolvo teu dinheiro. Condicional. E incondicional não importa o que aconteça, se em 3 meses você não tiver resultado, eu devolvo teu dinheiro. Entendeu? Condicional é condicionado a algo. Incondicional é de qualquer jeito eu devolvo se você não tiver resultado, tá? Nunca ninguém pediu devolução para mim. Nunca na minha vida. Até hoje ninguém pediu devolução, tá? Por não ter resultado. Então, só para vocês ficarem cientes disso, porque a maioria das pessoas não pede devolução. Por quê? Normalmente não se dispõe a fazer aquilo que você está pedindo de verdade, né? Não é todo mundo que vai fazer, tá tudo bem, só que as pessoas não vão pedir devolução se elas não fizerem a parte delas. Então, você não precisa ter medo de prometer.
E também quem aplica tem resultado, então não vai pedir devolução porque tem resultado. Entenderam? É isso. E o bônus? O bônus é retorno do rei. O que que significa isso? O valor percebido do bônus, ele tem que superar a tua oferta ou resolver uma objeção. Então, imagina só, ó, nessa mentoria de 30 mil, vai ter tráfego pago, é obrigatório, tá? Tem tráfego pago. Ah, mas eu não sei fazer tráfego pago. Tá tudo bem, a minha equipe faz para você. Esse é o meu bônus. Resolveu uma objeção que a pessoa tinha, né? Já quebrou essa objeção. E ainda resolveu um problema futuro que a pessoa poderia ter, que ela vai chegar lá e não tem, tá? Siga a sequência dessa oferta irresistível, então. Quando você for fazer uma oferta, você tem que falar sobre isso. Pensem comigo, até agora vocês tiveram conteúdo, certo? Tá, tiveram conteúdo. Você vai fazer uma aula igual essa, por exemplo, entregando um conteúdo de alto valor para o teu cliente. Você traiu várias pessoas, tá? Estamos falando um pouquinho já lá na frente. Você fez. E aí eu vou perguntar para vocês agora. Eu quero que vocês me respondam, tá? Quero que vocês participem comigo. Vocês acreditam de verdade que é possível aplicar isso que você aprendeu hoje e ter resultado no teu negócio? Sim? Tá. Quantos aqui estão animados para aplicar tudo isso em seus negócios? Levanta a mão. Isso. Sim. Tá bom. E quantos aqui estão se sentindo um pouco sobrecarregados por termos coberto muito conteúdo? Quem que tá se sentindo assim meio tonto até aí de tanta coisa que a gente falou? Eu tenho uma solução para quem quer se aprofundar e seguir um método validado e contar com o nosso acompanhamento. Se você está se sentindo sobrecarregado, fica tranquilo, eu tenho uma solução para você. Mais de 230 negócios exponenciais foram criados no mundo todo com esse método. Olha vocês ali, tem um monte de gente que está aqui, ó. Modelo híbrido. Olha só, vou falar para vocês. Opa, pulou aqui um slide, eu acho. Aqui. Gostaria de pedir para vocês agora permissão para mostrar uma oferta especial. Isso é verdade, tá, gente? Eu quero pedir para vocês essa permissão. Eu vou dar o exemplo do que vocês vão fazer, mas eu quero permissão de vocês para fazer essa oferta também. Vocês me permitem? Tá. Então, eu vou mostrar para vocês que mais de 230 negócios já foram criados no mundo todo. Como que funciona a minha mentoria, tá? É um modelo híbrido com aulas e ferramentas e conceitos gravados. Lembra que eu falei para vocês que todas aquelas aulas do Trello lá são tudo gravado? Aquelas aulas são gravadas, mas tem o meu acompanhamento semanal. Toda semana tem aula comigo, onde a gente vai olhar para o teu caso e resolver as tuas pendências, as tuas dúvidas, tudo isso, tá? Então, é uma estrutura, ó, tá aqui o Trello até, uma estrutura validada com passo a passo em detalhes, tá? Todos os detalhes que você precisa para criar o teu negócio exponencial estão ali dentro. Tudo com material de apoio. Estão vendo esses materiais que eu fiz aqui para vocês hoje? Isso é um exemplo do que tem na mentoria. Dentro da mentoria tem o passo a passo de tudo que a gente faz, tá? Com material de apoio. Dá para imprimir, transformar isso tudo num planner enorme, lindo, maravilhoso. Também tem copies e modelos prontos para aplicar. Lembra que eu falei que vou disponibilizar uma sequência de stories que vendem para vocês? Essa sequência é um exemplo, né? Um roteiro pronto lá que você pode adaptar no teu negócio e aplicar. Mesma coisa tem em toda a estrutura. Então, tudo que você for falar de posicionamento, estruturação, venda, tudo isso tem já copies e modelos prontos para aplicar, tá? Os módulos estão disponíveis para acesso imediato, alguns módulos, já para você começar a aplicar tudo isso. Como que funciona? 6 meses para você estar com o teu negócio escalando. E aí eu trouxe uma pergunta bem interessante. O que você fez nos últimos 6 meses? Pelo teu negócio. Pela tua vida que você quer, pelo teu propósito. Percebe que 6 meses é um tempo muito rápido. Passa muito rápido. Se você não fizer nada hoje, né? Vai continuar do mesmo jeito que você está hoje daqui a 6 meses. Ou você pode estar com o teu negócio montado e escalando, tá? Encontros semanais ao vivo pelo Zoom. Eu não quero que vocês só prestem atenção nisso daqui como uma oferta que eu estou fazendo. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso no negócio de vocês. Como que isso daqui se encaixa naquilo, tá bom? Ó, encontros semanais ao vivo pelo Zoom. Gravações disponíveis na plataforma.
Grupos de aviso e de network no WhatsApp. Lembra aquele grupo que a gente criou para vocês? Da imersão? Então, do mesmo jeito, tem lá dentro da mentoria, de network e de aviso. Por que que eu criei esses dois tipos diferentes? Olha só, porque muitas pessoas, como estão online, muitas pessoas mandavam live, mandavam conteúdos para as pessoas curtirem, né? Dentro do grupo de network. Só que isso fazia com que o grupo perdesse a relevância. E aí, para o grupo não perder a relevância, né? Para que as pessoas não recebessem mais os avisos e tal, algumas pessoas saíram e tal. Aí eu criei o grupo de avisos, onde todo mundo pode ficar nesse grupo de avisos, ter acesso a todas as informações, e quem quiser pode estar no grupo de network para trocar ideia ali com o pessoal. E para mandar suas coisas, e para compartilhar tudo isso. A gente criou esses grupos para isso, tá? Olha só o que os alunos falam, né? Eu trouxe aqui alguns depoimentos de alunos. Vocês já viram 2, né? Mas tem vários depoimentos, olha. Ontem tu ministrou, hoje eu fechei 3 mentorias em apenas um dia. Ó, hoje fechei todas as calls, isso aqui foi a Kátia falando, ó. Antes eu não conseguia fechar, estou muito feliz, estou engatinhando, sou grata a ti. Ó, fechou o primeiro cliente high ticket com 200 seguidores, Vanessa falando. Amei assistir as anotações, aprendi muito. E aí a pessoa falando aqui, mais uma venda, aumentei o valor como você sugeriu e fechei 3 vendas nesse final de semana. Fiz a sequência que ensinou na mentoria da oferta e vendi a primeira mentoria. E a Andrea, né, que falou. A Andrea, né, que falou que primeira aula que ela fez comigo, ela fechou uma mentoria de R$ 5.000. Aplicando o conhecimento da mentoria no post de hoje, tive em 2 horas um grande aumento nas métricas. Então, tem tudo isso, ó. Última mentoria, vendi 5 cursos e faturei 5.000 essa semana. Aqui são alguns depoimentos dos alunos, tá? E aí, eu criei também, não só isso, né? Não só tudo isso que vocês têm acesso, tem também acesso a bônus estratégicos, né? Que foram criados realmente para acelerar esses resultados. Um deles é a imersão Stories que vendem. O que eu vou disponibilizar para vocês é uma sequência disso daqui, tá? É uma sequência de roteiro de Stories que vendem. Mas dentro da mentoria, vocês têm acesso a todo o curso. Esse curso aqui, ele tem 200 roteiros para stories para o dia a dia, para facilitar a vida de vocês, as 30 formas de mostrar o seu produto, 100 formas de ter muito mais engajamento nos stories, como analisar as métricas dos stories e os títulos que mais convertem para você usar no teu conteúdo, tá? Fora outras coisas. E aí, olha só, para vocês terem uma ideia. Eu mesma apliquei isso daqui, eu tinha menos de 1.000 seguidores, tá? Eu criei isso daqui justamente por causa disso. Eu tinha pouquinho seguidor, eu criei esse roteiro de stories, botei em prática, eu vendi R$ 7.500, R$ 8.500 em um dia, em 24 horas. Alguns alunos conseguiram já aplicar, ó, 6.000 em um dia. Teve uma pessoa que vendeu 15.000 em um dia. Teve a última aluna agora que ela aplicou e vendeu 7.500 num dia. Então, assim, dá para vender muito pelos stories, e eu vendo só praticamente pelos stories, né? Nunca tinha feito uma oferta assim em aula, nem nada, estou fazendo exclusivo para vocês, nunca tinha feito. Então, assim, eu sempre vendo pelos stories e consigo vender muito através dessa sequência, vocês vão ter acesso, tá? Também vai ter um aulão de construção de branding, onde vocês vão entender como que funcionam os arquétipos para o nosso posicionamento, o que que esses arquétipos ativam, tá? Ali no coração das pessoas. Lembra que eu falei para vocês que o nosso posicionamento ativa coisas nas pessoas? Dentro dessa aula aqui, você tem um aulão de branding, arquétipos para um posicionamento exponencial. A Aline, inclusive, assistiu essa aula, eu lembro da Aline falando, que ela já tinha visto vários cursos de arquétipo e nunca tinha conseguido entender tão bem, né, Aline? Falou algo nesse sentido. Então, realmente, é uma coisa esmiuçada, mastigada, bem completinha aqui para que as pessoas consigam entender essa parte dos arquétipos e de posicionamento. Também como criar uma oferta irresistível, vocês estão tendo acesso hoje a uma parte disso, né? E aqui é bem mais completo, como vocês viram, não tem como eu entregar tudo numa aula só. Mas, aula bônus com especialistas. Então, tem aula de destrave sua comunicação com a Tati, tem aula de maquiagem para gravar vídeo com a Poli, porque as maquiagens são diferentes, né? De vídeo para maquiagem normal do dia a dia, é bem diferente. E aí ela ensina aqui a fazer em casa mesmo. Destravando as vendas, com a Aline. Ó, aqui as alunos também podem dar aula, né, Aline? A Aline sempre dá aula aqui, então, do olhar sistêmico. Também teve aula com o meu contador, meu próprio contador veio aqui, deu aula sobre como reduzir até 70% de impostos em infoprodutos.
Tem a aula com a Kátia, que é minha aluna também, das forças de assinatura, identidade magnética, como criar, né, através das forças de assinatura. Não sei se vocês conhecem isso. É um negócio, um teste que a gente faz, onde dá bem certinho as forças da assinatura que a gente tem. E cada um tem diferente. E através disso a gente consegue identificar o nosso perfil e melhorar a nossa comunicação. Por exemplo, eu entendi que a minha primeira força de assinatura é amor ao aprendizado, sabem? Amor ao aprendizado. Então, por isso que eu sou louca do estudo, eu estudo de tudo. A partir disso, eu entendi que, por eu ter um amor alto ao aprendizado, eu tinha muita coisa, eu tinha que transbordar para as pessoas, senão não adianta, eu fico aprendendo, fica obesidade mental na minha cabeça, né? Eu fico pesada de tanta coisa. E eu comecei a falar sobre o que eu aprendia, isso melhorou para mim. Então, a força de assinatura me ajuda nesse sentido, te ajuda também a entender quais são as forças e o que você precisa estar mais atento, sabe? Para não errar. E isso daqui você consegue construir uma identidade magnética porque você se conhece, tá? Teve uma aula aqui com o Matuta que ele falou sobre os caminhos para começar a dominar o mercado usando funil de high ticket. Muito boa essa aula, tá? Quem estava nessa aula aproveitou muito, porque ele é incrível, esse menino. Ele constrói funis, assim, milionários, e ele ensinou tudo aqui. Tem esse homem lindo e maravilhoso, né? Do tráfego pago para iniciantes, que é o Dailo, meu esposo. Tem os bônus e desafios e premiação dentro da mentoria, né? Quem participa da mentoria pode falar aqui, né? Que agora vai ter os troféus, né? Vai ter o hall dos alunos, então vai ser extraordinário que as premiações, isso daqui é uma das premiações, né? Tem premiação para quem aplica também, é bem legal. E para quem esse método funciona? Pessoas que procuram acompanhamento verdadeiro para viver do seu conhecimento. Pessoas que estão cansadas de promessas vazias, porque toda hora na internet alguém falando uma promessa que não funciona, né? Você vai lá, bota, rodar, não funciona. Então, esse método realmente é validado. Pessoas que querem e sabem que podem fazer acontecer, né? Quem sabe que pode fazer alguma coisa diferente. Quem quer aprender a atrair, vender, entregar, encantar o cliente. Quem sabe que o tempo é valioso e não quer desperdiçar. Quem está levando a sério o seu negócio, quem está começando do zero, né? Ah, nunca fiz nada de marketing, não importa, você pode vir e a gente vai construir o teu método. Quem já atua, mas quer escalar também por causa dessa parte da oferta, funil e várias coisas que a gente está trazendo diferenciadas, né? E a mentoria vai te preparar, mesmo que você seja novato nisso, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não consiga atrair clientes, né? Porque muitas vezes a gente não consegue atrair clientes na internet. Não sei se já aconteceu com vocês, de você estar lá se posicionando e não conseguir atrair o cliente. Então, a gente vai aprender como fazer isso, né? Sem ser por indicação. Caso você se julgue um zero esquerdo em vendas, lembra que eu falei que a venda, ela é treinável, né? Mesmo que você não seja um expert em tecnologia, mesmo que você não tenha nicho ainda, nem ideia de onde começar. Tudo isso daqui funciona, né? Mesmo que você tenha dúvida. O que vocês viram hoje, né? Vocês já conseguem entender que funciona no negócio de vocês. Acredito que para quase todo mundo que está aqui, a mentoria funciona. Para a Zilde, só se ela quiser montar um negócio nesse sentido, né? Porque toda essa parte da venda é importante, né, Zilde? E traz um valor. Mas a mentoria, ela é para quem quer construir um negócio no online, né? Mais focado no online. Então, é interessante isso, tá? E aí, quanto você pagaria por isso? Eu até brinquei aqui embaixo, né? Tive já mais de 500 mil reais e não tive acesso a isso. Quem já fez curso de marketing, quem já fez com grandes players, inclusive, sabe que não tem acesso a tudo isso. Não tem. Eu tive que fazer muitos cursos para masterizar esse método inteiro. Eu tive que gastar muito dinheiro com isso. Porque não tem, as pessoas criam muitos cursos com muita lacuna, mesmo o Érico, né? O Érico, que foi o primeiro curso, meu Deus, eu honro demais ele, porque ele me inseriu nesse mundo online, né? Mas assim, era muita lacuna. E aí eu tive que fazer outros cursos, outros treinamentos, outros não sei o quê. Isso daqui de funil que eu ensino para vocês aqui, 65 mil, uma mentoria eu paguei. Tá. A Marta sabe, ela participa também, né? A Marta tá junto, ela participa lá como equipe de todas as aulas, de todas as coisas, ela sabe o valor que é aquilo, eu trago tudo para cá. Então, e com a autorização deles, é óbvio, né? Então, assim, muita coisa que tem aqui dentro. E o valor da mentoria, o que eu falei para vocês? 10 mil. Eu tinha pensado em trazer ela, eu falei para as meninas lá da mentoria, que eu ia deixar em 7 mil, né? Só que o que acontece?
eu pensei muito sobre isso. E eu pensei que eu prometi para vocês que eu ia fazer algo exclusivo, uma oferta diferente para vocês. Então, vocês não vão precisar desembolsar 7 mil hoje, tá? Para fazer parte dessa mentoria. Eu tinha duas opções. Podia fazer isso ser o mais barato possível, tornar tudo automático, distante e frio. Eu podia fazer isso, eu podia vender só as aulas que já estão gravadas, né? Poderia disponibilizar isso e estava tudo bem. Poderia. Mas eu pensei muito sobre isso. E não faz parte do meu formato de negócio. Também eu poderia cobrar um preço maior, mas entregar a melhor experiência que você já teve, né? Mas como eu prometi uma oferta exclusiva para vocês, eu cumpro com a minha palavra, eu resolvi unir os dois. E é verdade. Vocês que são meus alunos, já estão há mais tempo comigo, sabem que isso é verdade, né? Eu quero a melhor experiência para vocês, com um valor muito abaixo do que realmente vale a mentoria. E por isso, só hoje, e eu não vou fazer isso de novo, a oferta para vocês é 12 vezes de R$ 500 no cartão. Estou falando de parcelamento aqui, que eu nunca falo, né? Vocês estão vendo? Mas é por quê? Porque é uma oferta exclusiva, só para quem está aqui. Tem a chance de entrar agora investindo isso. Então, vai ter acesso hoje à mentoria com R$ 2.000 de desconto pelo valor que eu tinha previsto inicialmente, tá? Era 10 mil, tinha baixado para 7, e eu pensei que para vocês eu ia fazer por 5. Então, só hoje você vai pagar R$ 5.000 para ter acesso a tudo que eu falei. Só que não é assim, então me passa o link. Não, não é assim, tá? Nós vamos passar, para quem tiver interesse, a gente vai passar um formulário de aplicação, você preenche esse formulário e a gente vai fazer análise. Eu, a Marta, a nossa equipe, vamos fazer análise. Se você estiver preparado para entrar nesse momento, a gente vai entrar em contato com você, vai chamar para uma reunião inicial, onde a gente vai fazer toda a triagem, e se fizer sentido, aí sim você pode entrar, tá bom? Mas essa oferta aqui vai estar válida para quem preencher a aplicação até hoje à meia-noite, tá? E os primeiros 5 que preencherem a aplicação e forem selecionados vão receber uma mentoria exclusiva comigo, individual, tá? Onde eu vou entrar com você no teu negócio, olhar para tudo isso e resolver as tuas dúvidas para você começar já a jornada mais preparado, tá? Mas só vale para quem preencher a aplicação hoje. É só para quem está ao vivo realmente, quem estava realmente interessado, quem realmente faz sentido, tá? Então, agora você tem duas opções. Ou você pode fechar essa aula, seguir com a tua vida normal, daqui a um ano olhar para trás, lembra que eu falei? 6 meses. Em 6 meses, o que você faz? É importante que você perceba isso, que 6 meses passa rápido. Só que se você não fizer, daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. E a segunda opção é você fazer a sua aplicação hoje, garantir o desconto e ainda ganhar uma aula individual comigo para alinhar o teu negócio. Tudo isso com a garantia, né, que vocês já conhecem, a garantia incondicional, de que se você fizer tudo o que eu estou falando e não tiver resultado, eu devolvo o teu dinheiro integralmente, tá? Se a Marta quiser, pode liberar o link da aplicação, eu vou deixar disponível para quem quiser preencher, tá? Vou deixar aberto para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me mandem, tá bom? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem, além, é claro, de abrir essa oportunidade, para vocês entenderem essa sequência da oferta, tá? Eu quero que vocês entendam a sequência da oferta na prática, aplicada, tá? Então, vocês vão entender que a primeira coisa que eu fiz, uma super promessa, explicando para vocês o que vocês vão ter acesso. A segunda, a plausibilidade. Por que funciona? Então, mostrei para vocês os exemplos de quem aplicou e teve resultado. A terceira, a jornada do herói, vocês já sabiam, porque eu já tinha falado antes, né? Que é a minha história lá de virada de chave, das coisas, tudo. Toda aquela parte que eu já contei. O quarto é o conteúdo focado no porquê. E aí, esse conteúdo que eu estou trazendo hoje, lógico, né? Que se fosse uma aula gratuita e aberta, né? Então, você vai trazer um conteúdo já com... A mentoria é em grupo, Tati? Sim, é em grupo. Só que tem as aulas semanais, né? A gente vai tirando dúvidas, tá? E quem fizer a aplicação hoje e for selecionado, os 5 primeiros recebem uma individual comigo, tá? E aí, o que acontece, ó? Esse conteúdo focado no porquê é o quê? Se você fizer uma live de vendas e você vai usar tudo isso, né? Para você vender... Você vai fazer nessa live, primeiro, a super promessa da live, onde você vai contar o que a pessoa vai aplicar. Você vai fazer a tua super promessa,
a plausibilidade do porquê que ela consegue fazer aquilo, você vai contar por que você pode ensinar isso para ela, vai trazer o conteúdo focado no porquê fazer. Entendem isso? É focado no porquê fazer e não no como fazer, tá? Você vai falar dos entregáveis, você vai falar dos entregáveis aqui para a pessoa. O que que você entrega? Vocês viram que eu falei para vocês? O passo a passo, ó, eu entrego as aulas gravadas, toda já estruturada, até deixa eu ver quem que perguntou aqui. A Marta, né? Mentoria em grupo com teoria gravada em contos, isso. Então, o que que acontece? Essa mentoria em grupo, ela vem com as aulas todas gravadas, uma entrega mais ao vivo semanal, por 6 meses. Isso é entregável também. Mas o quê? Todos os bônus. Então, vocês já entenderam. Quais os bônus tem? São bônus que resolvem problemas futuros, né? Vai ter gente que vai ter trava na venda. Aí entra a Aline e destrava os bloqueios profundos mesmo, sistêmicos. Vai ter gente que vai ter problema lá na hora de fazer as notas, que não sabe fazer nota e não sabe como tirar a nota e não sabe como reduzir imposto. Vai ter. Então, todos esses bônus que foram trazidos foram pensados em problemas futuros que podem acontecer, tá? O preço e a forma de pagamento também, ela é pensada especificamente nesse formato, né? De como você vai falar sobre isso, preço e forma de pagamento. Traz sempre a garantia, tá? Condicional e incondicional, ou só condicional, ou só incondicional, vocês que sabem. E o fechamento direto e indireto. O que eu falei para vocês é o fechamento direto, que é o quê? É um fechamento indireto, aliás. Que não é assim, tá abertas as inscrições, comprem quem quiser. É um fechamento indireto, onde eu falo, você tem 2 caminhos, ou você tem 3 caminhos. E aí eu conto os caminhos que a pessoa tem, sendo íntegro, tá? De verdade, tem que ser íntegro, de verdade. Então, você pode fechar essa aula, seguir com a mesma vida que você tem até hoje, tá tudo bem. Ou você pode entrar na mentoria, aplicar, se você não tiver resultado, devolva o teu dinheiro. Tudo certo, tá? Então, tem fechamento direto e fechamento indireto. O direto liberou o link, podem comprar, fiquem à vontade. Fechamento indireto, você tem 3 caminhos, 2 caminhos. Esse caminho é um, esse é outro, né? E agora você vai fazer uma aplicação. Olha só, não é uma coisa que você pode comprar, não é um produto que você pega no mercado. Vai ter uma aplicação, vai ter uma entrevista inicial, vai ter todo um processo de seleção, realmente, porque é importante. Eu devolvo dinheiro, se não, a pessoa não aplica, eu devolvo dinheiro para a pessoa. Aí não dá, né? Então, tudo aqui, tá?